Olá a todos, o meu nome é Isabela e hoje vou falar sobre a minha pesquisa na área de aplicação de celulose microfibrilada para a produção de biofilmes sustentáveis. Essa pesquisa foi realizada por mim e pela Bárbara, sob a orientação da professora Ninósca. O Brasil é um país de dimensões continentais que apresenta uma vasta biodiversidade. E dentro dessa biodiversidade existem diversos biopolímeros que vêm sendo pesquisados para a produção de biocompostos, numa tentativa de promover a substituição ou ao menos a minimização de polímeros de origem fóssil. Alguns desses biopolímeros que a gente pode citar é a pectina, a hemicelulose, a lignina, o amido e a celulose principalmente. Essa celulose pode ser encontrada tanto de origem vegetal ou bacteriana ou ainda em resíduos ou em algas. A celulose microfibrilada ela apresenta características interessantes para aplicações diretas em biocompostos, como a alta resistência mecânica, uma boa flexibilidade, uma estabilidade térmica e química, além de serem biocompatíveis e biodegradáveis. Elas ainda apresentam na sua superfície grupos hidroxilas que permitem que elas sejam funcionalizadas. Essas características conferem à celulose uma vasta gama de opções de aplicações. Algumas mais convencionais, como o uso de celulose para a produção de papel e papelão na área de embalagens, ou então algumas mais inovadoras, como é o caso dos aerogéis inteligentes, que são capazes de absorver o óleo seletivamente na presença de água, que poderia ser uma solução para derramamentos de petróleo ou óleo em mares. Outra aplicação também é a produção de biofilmes. Esses biofilmes são colocados em volta dos alimentos, de frutas principalmente, fazendo com que o tempo de prateleira deles aumente e também a contaminação diminua. Uma outra aplicação também desses biofilmes é o uso para desenvolvimento de biosensores, que é justamente o objetivo da pesquisa: desenvolver uma matriz polimérica que possa ser utilizada em biosensores para monitoramento de qualidade de água. Entrando agora na metodologia de preparação do biofilme, foi utilizado dois reagentes, o amido e o glicerol para a produção do amido termoplástico. Esses dois reagentes foram misturados à água sob uma temperatura de 80 graus Celsius e um tempo de 30 minutos, sendo homogeneizados num homogeneizador ultrassônico. Posteriormente, foi adicionado o agente de reforçante, que é a celulose microfibrilada, e sofreu o mesmo processo de mistura. Esse beck contendo a solução foi dividido em placas pétreas, onde foram levadas ao forno e durante um período de 2 dias foi seco a 60 graus. E por fim a gente obtém o nosso biofilme. Foi realizado um planejamento de misturas com 5 amostragens, na qual foi utilizado como variáveis independentes o amido, o amido termoplástico e a celulose microfibrilada. E essa tabela resume as composições e as quantidades em massa que foi utilizado para cada amostra. Foi realizado um teste de absorção, no qual foi possível calcular tanto a quantidade de água absorvida quanto a perda de massa, que consistiu nas seguintes etapas. O biofilme, após ser produzido, ele foi pesado quando já seco, e posteriormente ele foi colocado dentro de um becker contendo água destilada, no qual ficou por um período de 24 horas. Ao final desse período, o biofilme foi retirado e foi seco a sua superfície com papel. E posteriormente ele foi pesado. Após a pesagem, ele retornou ao forno, no qual ele ficou por aproximadamente 5 horas, até que toda a água absorvida fosse removida. Em seguida, esse biofilme foi pesado novamente e daí foi possível calcular a perda de massa. Ao final de todas essas etapas, nas 5 amostras e mais as duplicatas, foi montada essa tabela contendo tanto as variáveis independentes quanto as variáveis dependentes. E posteriormente essa tabela foi plotada no software estatística,
de forma a maximizar a absorção de água e minimizar a perda de massa. No final, a estatística nos deu como ponto ótimo o 0,64 de celulose microfibrilada e 0,36 de amido termoplástico. Algumas considerações obtidas a partir desses estudos foi que a maior presença de celulose reduzia mais a perda de massa, enquanto que aumentava a absorção de água. E, além disso, também aumentava a resistência mecânica do biofilme. Eles se tornavam mais fáceis de manusear quanto maior era o teor de celulose microfibrilada do compósito, quando a gente realizava os testes de imersão em água. Em contrapartida, quanto maior o teor de celulose, como no exemplo 2, maior era a opacidade do biofilme e, consequentemente, menor era a transparência. Como considerações finais, é interessante colocar que a alta resistência mecânica desse biofilme é o que conferiria à matriz uma estabilidade, que é um dos critérios de produção de um biosensor, ser um biosensor com bioreceptores e a matriz polimérica estável, podendo ficar até 24 horas imerso em água sem que ocorresse perdas de massa consideráveis. Além disso, um outro item também é a questão da absorção de água. Como esse biofilme ele é capaz de absorver água, é interessante porque isso promoveria um contato maior entre o analito presente dissolvido na água com o bioreceptor impregnado dentro da matriz polimérica. Bom, eu agradeço a participação no nono workshop de Engenharia de Biosistemas. Agradeço o apoio do Laboratório de Bioprocessos e Biotecnologias da UF, a parceria com o LADEBio, da UFRJ, a doação da polpa celulósica pela Klabin e o apoio financeiro pela FAPERJ.